Jesus está perguntando para nós o seguinte: eu represento o quê? Até que ponto você suportaria, ou o que você suportaria por minha causa? O que seria suficiente para tirar você da minha presença? Ele pergunta, né? Será que você me deixaria pelo seu marido? Jesus está perguntando. Será que você me deixaria pela sua mulher, ou pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado? Será que você me deixaria se você perdesse a sua casa, a sua moradia, a sua saúde? Jesus está perguntando: qual é a minha posição na sua vida? Eu significo o que na sua vida? Ele pergunta lá para os discípulos: o que o povo fala de mim? Aí eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. É claro que Jesus não gostou de ter sido comparado com pessoas comuns, com mortais. Sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o tesouro da nossa vida, a riqueza que temos, porque não tem vida fora dele. Não tem vida fora dele. A vida está em quem mesmo? A vida está no Filho. Se a vida que eu busco, que eu preciso está nele, então quem eu posso colocar acima dele na minha vida? Quem? Ou o que? E o que poderia me afastar dele? Analise comigo. O que poderia acontecer na sua vida para te afastar de Deus, da presença de Deus? O que pode substituí-lo na sua vida? Quem pode substituí-lo na sua vida? Aí disseram: ó, estão dizendo que o senhor é como o Jeremias, o Elias, enfim, um profeta qualquer. E vós? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Simão falou para mim: o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo quer dizer, para mim o senhor é o único que pode salvar, que pode dar vida eterna. Para mim o senhor não é um Jeremias, um Valdemiro, um Elias, não. Para mim o senhor é o Cristo. Eu já vi gente, uma vez um casal chegou para mim e falou: eu estou pensando em deixar de vir aqui na igreja. Eu falei: por quê? Porque eu e meu marido, a gente gostava tanto do bispo fulano e o senhor transferiu ele. Aí eu dei uma risada assim: você está rindo? Eu falei: claro, tem que rir. Claro que tem que rir. Porque eu fico imaginando que tipo de fé, de comunhão, de aliança, de amor. Eu não sei, o que é que te cativa, o que é que te faz viver? Eu perguntei para eles, conversando. Porque nada, nem ninguém pode me tirar da presença de Deus. E está comprovado que a presença de Deus está nesse lugar. Amém, gente? Está comprovado. Ninguém pode me afastar da presença dele. Espera aí, que fé é essa que eu tenho? Uma coisa é a pessoa ficar 15 anos numa igreja e viver daquele jeito lá. Mas você vê o poder de Deus nesse lugar. Você concorda comigo? Então, o Simão falou: para mim o senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu vou mostrar lá em Jó, no capítulo 27. Vira lá no Velho Testamento, Jó 27. Para você ver até que ponto um convertido, um nascido de Deus, alguém que ama a Deus, suporta por causa de Deus, por amor a Deus. Até que ponto vai um homem que confia em Deus, que espera em Deus? Porque todo homem tem os seus momentos de vacilo, de deslize, de ignorância. Às vezes dá um branco, às vezes o sujeito é ignorante em relação a algumas coisas. E um ser humano sabe tudo. Não. Aliás, o homem sabe muito pouco, né? Os mais sábios ainda sabem pouco. Concorda comigo? Os que são muito sábios, diante de Deus não sabem nada. O Jó achava que era Deus que tinha tirado tudo dele. Ele nem conhecia o diabo, né? Não foi Deus que tirou as coisas de Jó, foi? Foi Deus quem tirou a riqueza de Jó, os filhos, foi? Não. Deus permitiu o diabo tirar. O diabo falou: ele é fiel porque ele tem isso, tem aquilo. Deus falou: não, pode tocar então. Não toca na alma dele. Então o diabo tirou tudo. O diabo tirou os bens, as riquezas dele. Jó era muito rico. E depois tirou os filhos, todos os filhos morreram. Um filho quando morre, já abala, às vezes, imagina, todos de uma vez. 10 filhos morreram de uma vez só. Misericórdia. Depois tirou a saúde. A mulher a quem Jó amava, disse: amaldiçoa o seu Deus, amaldiçoa Deus, você vai servir inutilmente. O que é servir inutilmente? Ela fala inutilmente aí, não? Não, né? Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Ou ainda serve a Deus debalde, dependendo da tradução. Amaldiçoa Deus e morre. Olha lá. Olha o que essa mulher diz: ainda conservas a tua integridade? Quer dizer que aquela mulher também era íntegra, até aquele ponto. Por que ela era íntegra? O que é uma pessoa íntegra? Integridade é o quê? Pureza, exatamente. Não se contamina. Íntegro, integral. Já ouviu falar integral? Pão integral, quem já ouviu falar? Quem já comeu? Quem já fez? Pão integral tem fermento? Não, é integral. Integral é puro. Integridade é retidão, pureza, senso de justiça. A mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Ela também era íntegra. Não, ali naquela situação ela já tinha mudado. Mas enquanto ela tinha lá um rebanho enorme de gado, todo tipo de gado, ovino, caprino, bovino, e milhares de empregados, muito dinheiro, ela era íntegra. Depois que ela viu o marido doente, os filhos morreram, perdeu a riqueza, os bens, ela deixou de ser íntegra e ainda deu conselho ao marido: ainda conserva? Você vai continuar íntegro? Como quem diz, não vale a pena. Só valeria a pena se Deus te desse isso, aquilo, aquilo outro. Afinal, que tipo de casamento você tem com Deus? Que tipo de aliança? Que tipo de comunhão? Que tipo de acordo? A vida que você tem com Deus é uma vida de barganhas?
Deus te dá isso e você dá aquilo para Ele? O Senhor me dá isso, eu te dou aquilo, é assim? Não, claro que não. Não pode ser assim. É relação de pai e filho, de filho e pai. Um filho nunca pode dizer para o pai: se o Senhor me fizer isso, me der aquilo, o Senhor é meu pai. Nunca pode. Independentemente do pai dar ou não alguma coisa, é filho. Você não pode ter esse tipo de comunhão com Deus. Se o Senhor me der uma casa própria, eu vou ser fiel. Se o Senhor me der um emprego, eu vou ser fiel. A mulher disse ali: eu fui para debaixo da ponte com as minhas filhas, me sugeriram tanta coisa, prostituição, crimes. Eu cheguei até a experimentar, depois caí em mim e disse: não, eu tenho que continuar com Deus, porque Ele vai me honrar. Nada vale a pena para entristecer o coração de Deus. Nada. E Deus não pode ser, você não pode associar, condicionar a sua integridade, a sua fidelidade a isso ou aquilo, não. Independente de qualquer coisa, você tem que ser íntegro, você tem que ser obediente, você tem que ser fiel, você tem que ser temente. Eu e você, nós fomos feitos para viver na obediência, no temor. Ainda que venhamos a pecar, a errar, porque é do homem isso, nós temos que buscar a justiça, a integridade, a fidelidade, o amor. Então, a mulher de Jó sugeriu: você vai ser fiel ainda? Vai ser íntegro ainda? Ele respondeu: falas como qualquer doida. Mas não é isso que eu queria mostrar. É Jó 27. Também isso, mas eu quero mostrar no 27. Depois, olha o que aconteceu com o Jó. Jó já não tinha mais o que perder. Só lhe restava o quê? Só lhe restava o quê? A vida. Ele não tinha morrido? Tinha morrido? Não. Ele perdeu a riqueza, fazendas, campos, filhos, empregados, o gado, dinheiro, amizades, até o respeito da mulher ele perdeu, da esposa. E viu a esposa blasfemando contra Deus, doeu o coração dele. Ele não tinha mais nada que perder, só a vida. Ele não tinha mais nada que perder, só? Agora aprendeu, 3 vezes, né? Olha o que ele diz. Jó descreve a sorte dos perversos. Prosseguindo Jó, em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus. Eu fico maravilhado com isso. Eu já vi gente dizer: Deus existe. Mas por quê? Porque aconteceu uma coisa extraordinária, um milagre, não é verdade? Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo falou: Deus visitou o seu povo, porque é um milagre, ressurreição do morto. Jó não tinha mais nada que perder, só não tinha saúde, não tinha sossego, dor. Jó estava atormentado, pobre, miserável, atormentado. E olha como ele diz, a boca fala do que está cheio. Olha o que ele diz, tão certo como vive Deus. Eu já vi gente duvidar que Deus existe, por muito menos. Você também já viu, não já? É ou não é? Eu já vi gente dizer: Deus não existe, não. Quantas vezes eu fui evangelizar alguém, o sujeito estava até bem, mais ou menos, né? Relativamente bem. Eu não acredito em Deus não, porque ela caiu um barranco, matou tanto, aconteceu não sei o quê. Tendo a gente passando fome na África. O Jó chegou
no fundo do poço e disse: tão certo como vive. Agora, olha como ele demonstra que não sabia que era o diabo que tirou tudo, ó. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou, que amargurou a minha alma. A alma dele estava o quê? A alma de Jó estava amargurada. Mas ele afirmou no versículo 3: enquanto em mim estiver a minha vida, o que tinha restado ele? E o sopro de Deus nos meus narizes, quer dizer, enquanto eu respirar, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Olha lá. Até que eu expire, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. Isso é amor a Deus. Isso é típico, é característico de quem dá muito mais valor a Deus do que aos bens, dá mais valor a Deus do que família, dá mais valor a Deus do que diversão, dá mais valor a Deus do que tudo. Isso é característico de quem põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele não tinha mais o que perder, só a vida. Pode ver que ele não fala, ó, se Deus me tirar os filhos, me tirar o gado, me tirar a mulher, me tirar isso, me tirar aquilo, não. Ele falou: enquanto eu tiver a vida e o sopro de Deus nos meus narizes, a única coisa que ele fazia era respirar, porque ele não podia nem se mexer, tanta ferida no corpo. Nunca os meus lábios falarão injustiça. A tradução disso aí é: nunca eu vou blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, amaldiçoar Deus, ou deixar de seguir a Deus. Gente, o Senhor está dizendo para nós que Ele está disposto a dar aquilo que pedimos. Mas se o amarmos, se colocarmos em primeiro plano, acima de tudo, se dermos a Ele o devido valor e importância, se Ele estiver acima do marido, acima da mulher, acima dos filhos, acima dos bens, acima de todas as coisas, aí sim, teremos uma vida completa como Jó teve. Os últimos dias de Jó foram muito mais felizes e mais abençoados que os primeiros. Você sabe disso. Por que Deus permitiu aquilo na vida de Jó? Para provar para Satanás que Jó era íntegro. Não é por causa da riqueza ou da família maravilhosa, dos bens, do bem-estar, não. Jó era íntegro porque ele amava a Deus acima de tudo. Olha para mim. A sociedade pode não te dar valor. Você pode estar no limite de tudo. Mas se você colocar Deus em primeiro plano na sua vida, se você amar Deus acima de tudo, Ele vai dar tudo que você precisa. Tudo. Mas você não pode amar por causa disso ou daquilo. Não. É incondicional esse amor. Quem entende? Incondicional. Se você fizer isso, eu vou te amar. Ué, eu não quero esse amor, não. Imagina Deus vai querer. Faltava essa.
Então, o Senhor está dizendo, e Jesus perguntou, eles dizem que eu sou quem? Qual é a importância que eu tenho, né? O povo não dava muita importância a Jesus, mas aquilo que Jesus fazia. Ele não condena aquele que vem para ser curado, que vem para prosperar, que vem para ser liberto. Uma mulher falou ali, ó, eu vim buscar uma bênção financeira e fui curada, não falou? Falou ou não falou? Eu vim buscar uma bênção financeira e fui curada, estava chorando de fibromialgia. Deus não condena, não. Ele próprio, lá em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Aliás, quem já convidou alguém para, amigos, para uma festa? Quem já convidou? Como é que você põe no convite, ó? Eu estou convidando você que está com raiva, decepcionado, na miséria, revoltado, no crack, na cachaça, na prostituição, decepcionado com tudo, cansado de tudo. Não, ninguém faz isso não. É o contrário. Sabe como é que é o mundo? Tem gente que quando estava com uma situação econômica boa, toda hora chegava um convite para formatura de não sei quem, para aniversário não sei de quem, casamento, bodas de prata, bodas de ouro, e tome convite. Aí a notícia espalhou que você estava na lona. Nunca mais chegou um convite, só chega a carta de cobrança. Você abre lá, está lá, e aí? Vamos renegociar essa dívida aí. O SPC, né? O SPC, o Serasa manda uma cartinha, até que quebra um galho, porque manda falar assim, ó, podemos quitar por tanto, dá para limpar o seu nome. São as cartas que você recebe, Mas o Jesus maravilhoso, ele diz lá, olha o que ele fala, ó. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Puxa, cansados e sobrecarregados. O que é uma pessoa sobrecarregada? O que é uma pessoa carregada? Uma pessoa carregada, ó, sobrecarregada, precisa de ajuda. Jesus é o único que manda convite para os cansados e sobrecarregados. É o único. Ninguém mais. Ninguém quer na sua festa um sujeito que só vive reclamando, xingando, murmurando, derrotado. Não. Ninguém. Mas Jesus, ele convida para a festa dele os cansados e o quê? E ele promete o quê? E eu vos aliviarei. Quer dizer que ele não é contra que venham os cansados, mas ele não quer que você olhe para ele e veja o cifrão. Não. Ele não quer que você olhe para ele e veja o lucro. Ele quer que você olhe para ele como pai querido, pai amado. Ele quer que olhemos para ele como tesouro da nossa vida, como o nosso bem maior. É isso. Ele quer ser amado acima de tudo e de todos. E ele tem esse direito. Ele nos fez para isso. Eu fui feito para isso, você foi feito para isso. Para amar a Deus. Ele não quer que você ponha alguém no lugar dele. O primeiro lugar é dele.
Quem quiser que fique num plano secundário, o primeiro lugar é dele. Amém? Quem está entendendo? O Jó fez isso, não fez? Fez ou não fez? O Jó falou lá em Jó 27, longe de mim. Ele falou, enquanto eu tiver vida, enquanto essa vida estiver em mim. E que vida que ele tinha, né? Ferido, doente, fedendo, cheirando mal. Os amigos se afastaram dele, acusaram ele. Perdeu tudo. A mulher fala, amaldiçoa Deus, a mulher dele, a esposa dele. Você vai continuar fiel? Ele falou, enquanto eu tiver vida, enquanto o sopro de Deus estiver nos meus narizes, traduzindo, enquanto eu respirar, nunca os meus lábios falarão injustiça. É forte, né? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Enquanto eu respirar, eu não vou blasfemar contra Deus. Ele pode tirar tudo. Aliás, já tinha tirado, né? Não ele, mas permitiu que o diabo tirasse. Jó achava que era Deus. Mais uma razão para Jó se revoltar, não é verdade? Ele não sabia quem tinha tirado, ele achava que era Deus. Então tem que falou para a mulher, Deus deu, ele tirou, é dele. Mas não era Deus. Aí lá no 42, a resposta para a fidelidade dele, para a integridade dele, está no 42, olha lá, Jó 42. Olha o que diz lá em Jó 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó recebeu o quê? O dobro de tudo que antes. Lá no começo você sabe, ele tinha milhares de camelos, milhares de ovelhas. Ele recebeu exatamente o dobro. Só filho que foram 10. É trabalho demais. Então os amigos vieram. Olha, vieram os irmãos, as irmãs, e todos que antes conheciam Jó, os amigos. Aí começaram a chegar os convites. Caro Jó, sentimos a sua falta na última festa. Na próxima queremos a sua presença, não vai nos decepcionar. Ê, sociedade. Ê, mundo. Olha lá. Coitado do Jó. Quando morreram os filhos, o gado, Jó ficou doente. Quando chegava uma carta, era assim, Jó, você deve ter feito algo muito grave, para Deus estar te castigando. Os amigos dele falaram isso para ele. Falaram ou não falaram? Você está em pecado, rapaz. Tem alguma coisa errada com você. Aí depois que Jó ficou rico de novo, quer dizer, rico não, riquíssimo. Rico ele era antes. Perdeu tudo. Mas manteve a integridade, o amor a Deus, fazendo de Deus o seu tesouro. E Deus deu o quê? O dobro. E aí começaram a chegar as cartas. Queremos convidar você para um churrasco. É o mundo. Mas tem um que é seu amigo de verdade. De verdade. Alguém vai te decepcionar um dia. Um homem. Mas Jesus nunca. Nunca. Então, não abra mão dele, não põe ninguém na frente dele, porque ele é o único que nunca vai te decepcionar. Qualquer outro, a possibilidade, não é verdade? Seu marido, a sua mulher, ou filho, ou amigos, mas Jesus nunca.
põe ninguém no lugar dele, não. Quem entendeu? Jó estava caindo aos pedaços, assim, aos pedaços. Estava podre. E ele falou: enquanto eu respirar, minha boca não vai proferir injustiça contra Deus. Fica de pé que eu vou orar. Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Levanta a mão. Quem é o seu tesouro? Quem é a sua riqueza? Viva assim e Ele vai fazer você ser rico. Ponha Ele acima de tudo e Ele vai te dar tudo. Bendito é o Senhor. Te adoramos, Pai. Bendito é o nome do Senhor.